lá de Brasília. Venha, estamos aqui no maior calorzinho. Olha só, gente, eu vou só apresentar o Dr. Tawili para vocês saberem quem é o nosso professor. E cá estamos nós, conversando sobre coisa. Livro, sou autor de um livro, verdade, está na sua terceira edição, Neuropsicofisiologia, um livro de neurociências para graduação e pós-graduação, né, na área de saúde, psicologia, medicina. Eu indico ele para os meus alunos também, como material complementar. Bacana, excelente, Cleo. Show. Na verdade, o que eu percebo assim, de grande carência no coach hoje, porque quando a gente fala a palavra coach, algumas pessoas falam, mas todo mundo é coach, ou então é tudo muito fácil e tal. Eu sempre digo assim, gente, eu gosto muito dessa massividade das coisas, primeiro porque desmistifica, todo mundo conhece e sabe um pouco o que é. E segundo, que eu acredito que isso contribua para as verdadeiras pessoas que de fato querem ser melhor e contribuir com o outro se destaquem. Então, a gente tem um destaque a mais justamente por fazer a diferença. Eu percebo muito isso. As pessoas falam assim, nossa, eu tive resultados enormes com fulano, com cicrano. E aí, quando os outros escutam, falam que não tem muito compromisso com o coach, fala assim, nossa, mas eu não tenho esse resultado. Então, ele vai buscar capacitar para estar. Você está usando os filtros aí que eu usei no William ontem. Ele falou, você me botou um monte de florzinha e eu falei, não estou botando, eu não estou botando, é o Instagram que bota sozinho quando a gente está passando os filtros. Como é que tira disso? Então, eu sei, é um xizinho, tem um negocinho aí cortadinho assim, uma bolinha, tipo, não estacione aqui. Aí o William ontem, eu botei ele de xuxinha, ele falou, você tá brincando com a minha cara? Eu falei, meu filho, eu não sei como que tira ali, não. Então, eu boto no meu, que eu não vou ficar feia demais aqui, que eu falei, não vou nem me maquiar essa hora, eu boto em mim aqui. E aí, o que aconteceu? Nós conseguimos, eu já me formei com o Dr. Tawili também, foi um prazer enorme, e assim, de estar sempre junto acompanhando os cursos dele, sou viciada nos conteúdos dele, e não foi à toa que eu trouxe ele para fazer parceria com a gente, ele faz parceria com as maiores empresas, então ele é uma pessoa muito requisitada, e eu sou muito agradecida por estar no seu hall de contato, no seu hall de empreendedores e crescimento. Então, é o que eu gosto muito de frisar, é isso. Nós prezamos pelo conteúdo e qualidade. Então, no nosso Formação em Coach, a gente trabalha o coach tradicional, que é o que manda ali, no mínimo 80 horas, com aquelas ferramentas normais, e a gente tem as terapias complementares, que é a constelação familiar e o Theta Healing como abrangência. Não que tenha esse módulo no formação, mas todas as ferramentas extras são abordadas por essas terapias. Então, a gente tem quase 300 horas de curso, é muita coisa, muito conteúdo, muita transformação de vida, e é justamente a ação. Por que é a ação coach? Porque é o coach profissional em ação o tempo todo. Então, a gente é muito grato por você estar aqui conosco, ser nosso professor, e é muito bom ter você, viu, querido? Obrigado, muito obrigado, uma honra para mim. Pois é, olha, eu tenho algumas perguntas para fazer, e você também fique à vontade para conversar e discorrer o que você tem vontade. Muitas pessoas me falam assim, Cleo, eu já estou muito velha para mudar, já está muito difícil para mim, eu já não consigo mudar o meu gênio forte, eu não consigo mudar o meu jeito, eu acho que eu já estou cansada, eu já quero dormir, eu já não sei o que eu quero da minha vida, tu acha que ainda tem jeito para mim, Cleo? Algumas alunas perguntam isso, né? E eu digo a elas o seguinte, o sistema de crença, ele é incrível, ele é uma engrenagem. E quando você descobre como fazer, você pode se libertar. O que você acha dentro da plasticidade neural? Qual seria o mecanismo que uma pessoa poderia usar ou qual tipo de conhecimento ela poderia obter para, ainda assim, mesmo que já esteja bem madura, conseguir mudar algum hábito já antigo? Olha, Cleo, eu como da área da psicologia, né, a gente da psicologia é muito conhecido por uma subjetividade, né, sem excessiva, né, aquele papo do psicólogo, né, que às vezes diz e não, né, não é muito objetivo, mas é porque cada cliente ele tem a sua realidade, a sua essência, o seu sentido de vida.
né? Eu não tenho como dizer assim, o que essa pessoa exatamente precisa, né? Qual ferramenta, tecnicamente falando. O que eu diria assim, a pessoa tem que ter a vontade, né? A pessoa tendo a vontade de mudar, né? Então ela te fez essa pergunta, Cléo, o que eu posso fazer para mudar, né? Será que ainda tem um jeito? Aí eu diria para ela, eu que te pergunto, né? Você quer mudar? Você quer fazer outras coisas? Quer se conhecer mais? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aquelas avaliações de perfil, né? Nós temos várias, né, ferramentas por aí disponíveis no mercado de avaliação de perfil, onde a pessoa passa a se conhecer melhor. Levantamento de valores, levantamento de objetivos relacionados a esses valores. Então, no coach, nós temos ferramentas para isso, para identificar, né, quais são os valores do sujeito e, assim, ele pensar, então, projetar metas, né, cenários, projetar cenários futuros positivos, e a pessoa se visualiza ali naquela situação. Qual é que brilha os olhinhos? Né? Qual é que faz a pessoa suspirar, né, de paixão para em busca daquele objetivo, né? Então, cada um tem a sua verdade. Acho que realmente o principal é a pessoa querer, realmente querer. E aí o papel do coach é fazer as perguntas, né? Ele tem que saber fazer as perguntas corretas para, digamos, ajudar a pessoa a ter mais clareza do que ela quer e facilitar o insight no cliente. Entendi. Pelo que eu entendi é o seguinte, a gente vai extrair dela, porque tudo está nela e a partir dela, a gente vai ajudar ela a extrair o porquê, o grande porquê que ela quer mudar, porque às vezes nem ela mesma sabe. Então, eu não sei, mas a gente vai fazendo as perguntas ali. Mas a minha pergunta, ela foi mais em questão, assim, de flexibilidade, por exemplo, neural, assim. A pessoa acha, assim, que o neurônio, ele é assim, ele enganchou, acabou, ele não solta mais daqui, não. É mais ou menos isso, né? E, na verdade, não é isso. A gente vê que ele tem essa plasticidade, é nesse sentido, assim. Não, nós temos o mecanismo de plasticidade neural, né? A neuroplasticidade, ela existe. Os neurônios são capazes de estabelecerem novas conexões. Os neurônios são capazes de perderem velhas conexões. Então, aquela história. Aquilo que você pratica hoje, aquilo que você mais faz hoje, aquele pensamento que mais ocupa a sua mente, aquela emoção que mais está presente, frequente, né, prevalente no seu dia a dia, são as vias neurais que você vai reforçar. Então, se você está interessado em fazer atividade física, você tem que se forçar a ir para a academia, né? Sou sedentário, nunca fui para a academia, mas acho importante, quero fazer. Só que eu não tenho vontade. Então, assim, a pessoa não tem outro jeito. A pessoa tem que ir a campo fazer. Nos primeiros dias vai ser um sacrifício, mas dentro de 2, 3 semanas, 4 semanas, a pessoa já vai estar, digamos, entre aspas, viciada na academia. Se ela for naquela mesma hora, né, todo dia, ela vai começar a sentir falta disso. Então, aquilo que a pessoa vivencia acaba essa é a minha dúvida. Crescendo conexões mais fortes, né? Você falou uma coisa aí que eu não quero perder o fio da meada. Você falou assim, a mesma hora, todos os dias. Tem influência ser o mesmo horário, o hábito novo? Sim, tem total influência. Porque existe um mecanismo assim, de condicionamento, né? É um conceito na psicologia, na análise do comportamento, né? Que é um dos ramos da psicologia. A psicologia é muito vasta, né? Muito diversa. E uma das escolas da psicologia é o behaviorismo, né? A análise do comportamento. E um dos conceitos que nós temos lá é esse do condicionamento. Então, o momento do dia pode ser um gatilho disparador, né? O ambiente onde a pessoa está pode ser um gatilho disparador. Então, se ela quer instituir o hábito de praticar exercício todo dia, é importante que ela faça na mesma hora para que o horário do dia seja um gatilho, seja um a mais, aquilo que vai automatizar o disparar daquele comportamento para ela sair de casa e ir para a academia e, assim, estabelecer esse novo hábito. E aí fica ancorado, né, depois de um tempo. Se ela continuar praticando, vai reforçando cada vez mais. Agora, sim, a pessoa tem 20 anos de sedentarismo e 1 ano de academia. Se ela ficar 3 meses sem ir para academia, aí as conexões do sedentarismo vão voltar à tona, porque elas enfraquecem, mas elas não desaparecem, muito pelo contrário. Elas continuam lá, especialmente aquelas conexões que você mais praticou durante a infância, aquelas situações que você mais viveu durante a infância, essas conexões são as mais difíceis de você modificar, né? Elas ficam ali, né, entranhadas. Realmente é necessário um trabalho bem duro, né? Assim, bem completo, bem específico, para ajudar aquela pessoa a
reprogramar não é um termo que eu gosto muito, mas enfim, reprogramar aquelas conexões mais antigas. Quanto mais a pessoa faz, mais fortalece aquela conexão. Quanto mais ela deixa de fazer, mais ela dá margem para que uma velha conexão indesejável volte à tona, volte ativa. A minha dúvida agora, puxando esse gancho, seria, doutor Tawili, é possível que, dependendo do tempo, da intensidade da entrega, que a pessoa faça alguma coisa, as velhas conexões fiquem totalmente inativas ou não? Um dia ela sempre pode ser reativada? Não. Assim, eu não tenho dados de pesquisa validando a ideia de que velhas conexões desaparecem para sempre. Eu tenho dados de pesquisa falando que as velhas conexões, elas permanecem lá, enfraquecidas, mas elas nunca vão desaparecer. Quanto mais precoces e quanto mais duradouras for uma experiência, um comportamento, uma repetição de padrão, mais fortalecidas aquelas conexões serão. E o cérebro é uma máquina de aprender, né? Se a pessoa vivenciou os primeiros 20 anos da vida da pessoa foi vivenciando aquela situação, ele entende que aquelas conexões são necessárias para a sobrevivência, porque a acompanhou durante o período de sobrevivência, sustentação nessa vida, né? Então ele entende que aquilo ali é muito importante e não pode perder. Então dificilmente elas são eliminadas por completo. Eu não queria dizer eliminada, até porque é uma conexão e tá lá, é como se fosse um fio, tá lá, vai ficar lá. Mas eu quis dizer o seguinte, de tanto que ela fica em desuso, talvez ela não fica nutrida, e aí é mais difícil voltar, nesse sentido, né? Sabe o que alimenta uma conexão velha? Estresse. Né? Então você se estressar, você perder as estrebeiras, você dormir pouco enfraquece o córtex frontal. Né? Você se estressar enfraquece o córtex frontal. Se você se alimentar mal, você não fazer exercício físico, né? Não vou nem falar ir para academia, porque tem várias formas de exercício físico. Né? Claro, você não cuidar do estilo de vida satisfatório, isso enfraquece conexões frontais e a sua prontidão para essa mudança. Né? Então, Entendi. Tem coisas que você pode fazer para facilitar ou para prejudicar essas conexões, né, que você está focando. E agora, o que você acha que a neurociência aplicada ao coaching pode ajudar o profissional coach a desenvolver as habilidades dele? Eu imagino que a neurociência aplicada ao coaching, ela tem um papel fundamental em trazer segurança para esse coach. E segurança para esse coach porque ele sabe que está nas mãos de um profissional que entende do comportamento humano. Todo ser humano, né, todo coach tem um sistema nervoso, tem um cérebro que obedece a alguns princípios, obedece a uma lógica de funcionamento. E a neurociência, ela explica muita coisa do nosso comportamento. Ela traz à tona muitas das nossas motivações, mecanismos de crença, mudança de crença, de hábito, mudança de hábito, o que a gente pode fazer para enfraquecer tais conexões, fortalecer tais conexões. Então, você tendo uma compreensão de como o cérebro funciona, você tem mais clareza e subsídios e uma lógica de pensamento para aplicar a ferramenta, a técnica mais adequada para aquele cliente, naquele caso, porque você entende como o cérebro funciona. Então, você fica livre, né, para você ter uma versatilidade maior, uma flexibilidade maior, uma criatividade maior para pensar numa solução apropriada em termos de respostas, de técnicas, de ferramentas para aplicar naquele cliente e surtir um efeito desejado, positivo, benéfico, com base na sua experiência, no que você conhece sobre como o cérebro funciona. Excelente. E o que você diria sobre a ansiedade? A ansiedade é um fenômeno, é uma emoção normal, né? Ela faz parte da nossa vida, né? É normal ficar ansioso. Então, véspera de um casamento, a véspera de de uma reunião com um negociador importante, uma reunião de seleção de emprego, uma apresentação de um seminário, uma palestra, um público importante. Então, a ansiedade, ela faz bem, né? Ela te ajuda a ficar alerta, te ajuda a ficar concentrado, te ajuda a você se preparar para aquilo, porque vem aquele pensamento, e se eu me der mal? Né? Então, para eu não me dar mal, eu tenho que fazer coisas para evitar esse resultado, então vou cuidar. Exatamente. O problema é quando a ansiedade ela passa do nível, né? Quando ela fica
exagerado, né? Quando a ansiedade ela se torna patológica ou traz um sofrimento, né? Aí já é um outro nível de ansiedade. Então, assim, no jargão comum, o termo ansiedade ele é muito indiferenciado, né? Às vezes as pessoas usam o termo ansiedade da forma mais pejorativa. As pessoas não veem que tem um lado positivo na ansiedade, que é uma emoção normal, que todo mundo sente ansiedade, né? Sabe quem não sente ansiedade? O psicopata, né? O psicopata ele não sente ansiedade, geralmente, né? Claro que aqui eu estou generalizando, mas a área neural... O sociopata sente? O sociopata sente? Sociopata eu já diria que sim, né? Não é minha especialidade, né? O sociopata é diferente do psicopata, né? Eu já diria que sim, né? Mas não tenho tanta segurança nessa afirmação. Mas o psicopata, esse aí já tem estudos mostrando que a amígdala dele responde menos. E a amígdala é a região cerebral da ansiedade. Então a gente pode dizer que sim, né? Um psicopata, ele geralmente não sente ansiedade, ele para na blitz com o corpo esquartejado no porta-mala, né? Toma um cafezinho com guarda, né? Sorridente, tranquilo, né? E não tem ansiedade nenhuma. Então, assim, não ter ansiedade é uma coisa ruim, né? A gente tem que ter ansiedade. O problema é ter ansiedade demais, né? Aí já é um outro extremo. Aí nisso você tem que fazer aquela regrinha básica, né? Para não entrar no campo mais profundo de, né, olhar para as crenças, né? Mas um estilo de vida saudável. Praticar atividade física, praticar meditação, praticar uma boa alimentação, dormir bem, né? Boas relações sociais, suporte social, isso é muito importante. E esse conjunto, esses 5 pilares são fundamentais para proteger-nos de uma ansiedade patológica. A gente cultivar apenas a ansiedade positiva que nos motiva a superar desafios. Eu fiz uma aula semana passada falando sobre ansiedade. E uma das coisas que eu tenho aprendido, tanto para mim, porque todos nós temos ansiedade, e como para as minhas alunas, foi o seguinte, eu falei assim, quando você sentir a palpitação, aquele desespero, e já é meio que constante, você precisa parar, respirar, ensinei a respiração da maneira certa, e você precisa se perguntar qual é o motivo dessa ansiedade e ouvir a sua voz. Tem que conversar com isso, porque o que eu vejo? Aí eu tomo remédio, aí eu vou dormir, eu vou beber, eu vou fazer sexo e aí alivia. Só que depois vem com muito mais força, porque você não conversou com isso. Então as pessoas estão vivendo no mundo hoje, onde tudo tem que estar sorrindo, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar maravilhoso, e não é assim. Porque antigamente todo mundo tinha depressão e vivia depressão. Ficava em casa, não saía, vivia, passava o luto. Eu acredito que uma coisa é uma ansiedade crônica, do nascimento, aquilo ali. Outra coisa são quadros oriundos de acontecimentos que todos nós estamos sujeitos. Hoje mesmo eu falei com um dos meus alunos, ele falou, você não se sente ansiosa? Não, eu falei, muito, muito, só que eu não deixo isso atrapalhar a minha saúde e a minha vida, porque eu uso técnicas, meditação, todos os dias um pouco de atividade física e uma alimentação relativamente boa para o meu organismo. Então, isso me tira. Então, o que eu tenho entendido? Eu tenho entendido o seguinte, que quando é um caso crônico e a pessoa não tem como procurar ajuda, não sabe nem o que fazer, eu falei, respira a cada 1 hora, pelo menos direito, e se pergunta, e se ouve, conversa com você mesmo, vê o que está acontecendo ali. E aí algumas fizeram isso e disseram assim, nossa, Cléo, eu percebi que eu estava com mágoa de uma pessoa que já morreu, porque eu me perguntei e deixei no vácuo, só fez a pergunta, não respondeu. Aí esperou, quando foi uma bela hora, veio um negócio assim, veio a pessoa, e ela fez um exercício de perdão e não tem ansiedade. Então, o que eu percebo? Que está escondido e as pessoas não querem conversar com elas mesmas, elas preferem ir para uma tela ou para alguma coisa para ocupar isso. Perfeito. A razão da ansiedade é o estilo cognitivo, né? É o pensamento que você nutre, é a interpretação que você dá às circunstâncias da sua vida. Muitas vezes essas interpretações elas são excessivamente defensivas, elas são excessivamente pessimistas, né? São excessivamente ansiogênicas, de modo geral. Então, essa é a fonte da ansiedade. Então, assim, técnicas como uma medicação para aliviar a ansiedade, a própria meditação, né? Por que não? Massagem, são coisas, assim, que aliviam o sintoma, né? Aliviam a sensação da ansiedade, mas não vai na fonte, né? A meditação, ela acaba sendo, claro, que depende do paciente, depende da pessoa. A meditação ela pode ser mais adequada do que a medicação, porque ela não tem efeito colateral, né? Pelo menos para a grande população
grande maioria da população. Não tem efeito colateral. Então a pessoa para ali, respira, ativa a área cerebral, corporal, né, o sistema nervoso autônomo parasimpático, da não ansiedade, do relaxamento. Então ela se força a relaxar, enquanto que no remédio tem o mesmo efeito, só que tem efeito colateral e pode viciar, né? Só que para além da meditação, para além da massagem, né, para além do cultivo de um estilo de vida saudável, que é preventivo também, nós temos esse importante exercício de reparar no seu pensamento, no modo como você percebe as coisas, no significado que você atribuiu às circunstâncias do passado e que você atribui para as circunstâncias de hoje, né? E aí você vai ter influência das suas crenças, vai ter influência do seu caráter, vai ter influência do seu temperamento, né? Que tem uma forte base genética. Fazer uma linha da vida, né? A ferramenta linha da vida ali que tá boa para isso. Exatamente. Quando você fala para sua parceira, sua cliente, enfim, para, respira e se pergunta. Então você está pedindo para ela dar uma relaxada, ativar a área neural corporal do relaxamento e investigar esse pensamento. Qual o pensamento que está lá atrás, que está na base disso? Qual o pensamento que está causando essa ansiedade, né? Então, na psicologia, uma outra linha da psicologia, que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, uma das ferramentas é basicamente isso. Quando você sentir que está com emoção negativa, você para, suspende a situação. Qual a situação que disparou essa ansiedade em você? Onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? E qual o pensamento que você teve nesse momento? Quais foram as palavras que passaram pela sua cabeça, a sua interpretação daquela situação? Qual foi a sua percepção daquele momento? Que julgamento você fez daquela situação? Aí a pessoa vai cair a ficha que a base da ansiedade é o pensamento dela, é a maneira como ela está interpretando as situações, como ela está julgando as situações. Então, reavalia, ajusta esse julgamento, pensa com mais razoabilidade, com mais equilíbrio, com mais sensatez. Claro que muitas vezes precisa da ajuda de um coach e às vezes de um psicólogo, né, de um terapeuta, para pensar, ter essa clareza. O psiquiatra geralmente ele quer passar a medicação, né? Então não vai, né, para ajudar a pensar. É mais o coach que faz perguntas e o terapeuta que vai atuar no sofrimento emocional, né? Agora tem graus, é claro, de ansiedade que a pessoa tem que realmente tomar um remédio para poder conversar com o psicólogo, né? Para o psicólogo ajudá-la a se livrar dessa ansiedade patológica mais profunda. Eu tenho alunas assim, que depois que ela começou a tomar o medicamento, ela começou a trabalhar, passou em concurso, está toda feliz com o medicamento, e aí agora ela está fazendo terapia. Olha só, bacana, excelente. E aí a minha outra dúvida, para a gente fechar aqui a nossa live, é sobre qual é a sua opinião pessoal, Oba, sobre tá sobre os maiores problemas. Quando eu vou fazer palestra, eu faço pelo menos uma por semana, em várias empresas, lugares, e eu faço algumas ferramentas, e eu percebo que a maioria das pessoas, eu falo assim, não tem aqueles 3 pilares ou 4 que você quer mais trabalhar: dinheiro, emoção, espiritual, PPP. E o que eu sempre penso assim, vai ser dinheiro. Porque normalmente as pessoas falam, eu quero melhorar minha vida financeira. Mas a grande maioria que vem para mim, ela quer saber qual é o propósito de vida dela, ela quer achar paz, ela quer alegria. Então, eu acho incrível isso. Na sua opinião, a gente achou o nosso propósito de vida, a gente já mantém essa constância e é isso que a gente ama e pronto. Mas a grande maioria não achou. Na sua opinião, que dicas você daria para essa pessoa se encontrar, apesar de todas essas ansiedades e temores? Sinceramente, né, dependendo assim do nível de sofrimento que essa pessoa apresenta, tá? Porque coach não é terapia, procure um coach ou procure um psicólogo, tá? Porque essas são questões muito profundas, né? E deixar com que a pessoa por si só medite sobre isso, né? Acaba sendo meio, não sei, arriscado, né? E um profissional treinado, devidamente treinado em saúde mental, como é o caso do psicólogo, para quem está apresentando sofrimento, sintomas, enfim, vai ajudar essa pessoa com certeza. Um bom profissional, claro que tem profissionais e profissionais, mas um bom profissional vai ajudar.
E quem não está, né, está ajustado, está trabalhando, está, né, curtindo sua família, ganhando seu dinheiro, mas sente que está faltando alguma coisa, Isso, é esse caso. Pronto. Aí eu sugiro procurar um coach. Né? Porque o coach ele vai ser a pessoa que vai fazer perguntas e vai ajudar essa pessoa a pensar sobre uma série de coisas. Vai aplicar uma série de ferramentas, levantamento de valores, de perfil comportamental, né, de crenças, de metas, objetivos, traçar um plano de ação, testar se o plano de ação está satisfazendo ou não, aí muda o plano de ação, ajusta a meta, mas deixar que a pessoa pense sozinha acaba sendo enrascada, né? Como um cachorro correndo atrás do rabo. Né? Nunca ele vai, né, atingir aquele objetivo. Mas quando você tem um outro sujeito que te desafia, que traz uma visão, uma perspectiva diferente, espera a sua resposta e está ali para te dar um suporte quando acontecer, né, enfim, algum desânimo, alguma coisa, as pessoas certamente vai poder ajudar esse outro a se encontrar. É garantia de sucesso? Claro que nada é garantia de sucesso, mas aumenta muito a chance da pessoa encontrar o seu caminho. Eu esperava uma resposta diferente, não sei muito o que dizer, mas eu acredito que muita gente fala assim, eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E eu digo para as pessoas o seguinte, prioridade é a palavra, porque todas as coisas que a gente quis, a gente conseguiu. Então, o que é prioridade para mim, eu consigo. E outra coisa que eu percebi, eu estava falando hoje com os alunos lá do Formação em Coach, há 15 anos atrás, há 15 anos, eu fiz um curso, um treinamento com o Jim Rohn, né, que é aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. 16 anos em São Paulo, com ele e com o Robert Inhashi, que foi um dos meus primeiros treinamentos de inteligência emocional. E quando eu ouvi aquela frase, eu filtrei alguns amigos e abandonei totalmente meus amigos, porque a gente fez uma ferramenta lá. E eu, meu Deus, para onde que eu estou indo com essas amigas aqui, meu Deus? Então, eu percebi o seguinte, se eu não tivesse tido mentores na minha vida, eu não teria conquistado tanto, eu não teria crescido tanto, eu não teria me livrado de tanta situação horrível que era para eu ter entrado. E eu acredito que 90% disso foi por procurar mentores que eu admirava, e até hoje eu tenho coaches que cuidam de mim, todo coach precisa de um coach, a gente sempre precisa de alguém, ou um psicólogo, ou qualquer pessoa que pode ajudar, eu super concordo também. Mas para aquela pessoa, por exemplo, que não tem condições de procurar nada do tipo, nada, se você pudesse dar uma dica de exercício ou de alguma coisa, o que você daria assim, de dica para ela fazer? De repente, ela procurar alguma coisa, ler algum livro, de repente algum livro ou alguma coisa assim mais prática? A pessoa que quer se encontrar, que quer descobrir o seu caminho, o seu sentido de vida, o seu propósito? A pessoa que ela tá, é o que eu pergunto, é o que eu recebo muito de dúvidas nas palestras. A pessoa fala, tô bem financeiramente, tá tranquilo, mas eu não tô feliz no que eu tô fazendo, eu não sei. Porque ela sabe o que ela fez? Ela foi indo, copiando o pai, copiando a mãe, e ela não descobriu o que era aquilo. Então, mas é como você disse, se não tiver ferramentas, ela pode passar para a próxima situação e ainda não é aquilo. Então, tem que ter realmente um processo e um conjunto para descobrir assertivamente. Então, elas perguntam muito isso. Cléo, eu quero sentir em paz, eu quero sentir realização de vida. É isso, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma Você tem a ferramenta do Ikigai, né? De maneira prática, o Ikigai, ele ajuda bastante a gente a ter essa noção de propósito, né? O que você sabe fazer, quais são os 4 elementos? Quem tiver que pode transformar que você ama fazer, que você faria mesmo sem dinheiro, e o que você pode fazer de dinheiro com isso. É maravilhoso aquela dali. Eu uso muito com ela. Né? Então, qual é o seu talento? O que você gosta de fazer? Né? O que é produtivo? Né? O que você pode fazer que realmente vai retornar? E depois monetiza isso tudo. Isso. Então, faz o levantamento. É levantamento de valores, né? No coaching você tem isso, né? Você elege quais são as 5 coisas mais importantes para você. Perfeito, é isso mesmo. Quais são as 5 coisas mais importantes para você? Aí a pessoa fala, é família, não sei o quê, não sei o quê. Aí, o que família traz para você? A família me traz paz. Né? Aí depois que levantou essas 5 coisas e o que essas 5 coisas trazem, você vai começar a identificar ali valores em comum nessas 5 respostas. E aí vamos observar se esses valores em comum estão alinhados com a meta que aquela pessoa extraiu.
E aí, se estiver alinhado com a meta, ali é o gás que ela vai ter. Propósito é o nosso combustível, né? É o nosso motivador. Exatamente. E aí você voa, né? Descobrindo esse propósito. A Moreira, que eu não sei o nome aqui que está aparecendo, acredito que a fé ajuda muito na definição de um propósito. Com certeza, para mim também. Eu acredito que quando a pessoa se encontra nisso, ela está feliz, está realizada ali, fica mais fácil ela descobrir um propósito, porque é o que o doutor Tauíra acabou de falar, casa valores, combina algumas coisas, né? Agora, quando a pessoa não tem vínculo com nenhuma instituição, não tem vínculo com nenhum grupo, não tem nada, ela não consegue se entrosar, não consegue ter aquele contato, realmente é mais desafiador mesmo, pelo menos na minha opinião, né? Mas assim, o que eu recomendo mesmo, né? Volto lá àquela minha resposta anterior, eu procuro um coach, né? Se a pessoa não tem um sofrimento mental importante, né? Vá atrás de um profissional, de uma outra pessoa, de uma outra cabeça, que sirva como espelho, que sirva como desafiador, que te faça perguntas, que bote, digamos, você contra a parede de maneira carinhosa, né? Respeitosa, tá? E aí você vai descobrir realmente seu caminho e vai estar apoiado por uma pessoa que tem preparo, né? Que tem, claro, se for um coach, né? Bem formado, né? Competente, enfim. Então ajuda bastante, né? Coach funciona muito, né? A gente precisa, os coaches precisam realmente estar se atualizando sempre, né? Sempre fazendo curso de competência, achar que a formação lá, os 2 fins de semana vão ser suficientes para uma atuação, né, de alta competência em coaching. Não é, né? Tem que realmente estudar bastante, atender bastante, fazer muitos cursos aí para se capacitar e ter um grande desempenho e poder verdadeiramente ajudar as pessoas. O nosso, eles são 4 meses, diretão, e cada ferramenta ali, eles aplicam no mínimo com 10 pessoas, prática o tempo todo, e estudando, e sempre tendo base, e indo só até onde eles são habilitados, só, identificar o que é. Outra questão que eu ia falar, só para a gente finalizar, muitas pessoas acham bobagem, a importância de um coach qualificado na vida delas. Eu sempre falei, já morei na rua, já fiquei com meu nome sujo por mais de 15 anos, já sofri abusos, abandonos que eu nunca imaginei na minha vida, já sofri, assim, horrores. E quando eu encontrei uma pessoa, um mentor para me ajudar, uma mentora para me ajudar, eu tive muita resistência, porque eu achava muito estranho aquilo, eu achava grosseria, eu falava, tá doida? Como é que essa pessoa fala comigo? Poxa, ela não sabe da minha dor, ela não sabe da minha história. Então, eu ia para casa, analisava, depois de uns 10 dias eu fazia o que ela mandava. Quando eu comecei a ter um mentor, a minha vida mudou da água para o vinho. Hoje eu moro num dos melhores lugares de Brasília. A minha empresa é num dos metros quadrados mais caros de Brasília. Pela misericórdia de Deus, é claro, né? Que me abençoa todos os dias pelo meu trabalho. Eu tenho mais de 1000 depoimentos de transformações de vidas. E isso tudo por causa de um coach. Só por isso. Quer dizer, também por isso, né? Então eu concordo com você, acho super interessante, acho que estamos aqui para ajudar. Em primeiro lugar, eu dou honra e louvor a Deus e depois os meus mentores que me ajudaram e que me ajudam. Então eu acredito que a gente sempre precisa de mentor, porque tem dia que eu tô com preguiça, cansada. Eu tenho aqui um aluno meu, que é o William, ele já trabalhou em outras formações também, e eu digo, William, eu tô tão cansada hoje. Ele, tu foi comer o carboidrato? Eu, não é carboidrato, não tem carboidrato, não é proteína que eu comi, mas é muita coisa. Então ele fala, faz isso, vamos fazer aquilo, e anima. Então o que eu quis dizer é o seguinte, todos nós precisamos de pessoas que nos levantem todos os dias. Então se cercar dessas pessoas assertivas é muito bom para nossa caminhada. É isso. Bacana. Show de bola. Léo, grande satisfação participar com você dessa live. Muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Olha, muito obrigada por fazer parte do nosso time, por ser nosso professor lá no Formação em Coach. É um prazer estar com você lá. Você é incrível, você é uma pessoa dedicada, honesta e você tem um coração muito transparente. E isso é maravilhoso. Eu amo caminhar com você, tá? Ainda que a gente não se veja, mas a gente está sempre ali nos mesmos caminhos, trilhando os mesmos assuntos. E é muito bom, viu, querido? Super gratidão. Muito obrigada. Despeça aí, fale alguma coisinha para o povo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Boa noite. E nos vemos aí em breve. Siga lá meu Instagram.
Tamo junto. Eu vou colocar o Instagram dele aqui e aí vocês arrasta pra cima e já vai dar no perfil dele.